Todos nós temos o lobo bom e o lobo mau. O lobo que você mais alimenta é o que se desenvolve. Os lobos são suas crenças e são suas, porque, embora elas tenham sido passadas de geração em geração, agora elas são suas e você as defende com unhas e dentes. Acredito que você já tenha percebido que as crenças e valores que menciono aqui não tem nada a ver com religiosidade ou fé, tá? Mas sim com as lentes que moldam a sua visão de mundo. Crenças é algo que você não vê, mas você vê o mundo todo através delas. Seus valores e crenças são as lentes da sua visão de mundo. E você enxerga todos os seus problemas e todas as suas possibilidades através dessas lentes. A realidade objetiva é filtrada pelas lentes da sua visão de mundo. E a sua interpretação dos acontecimentos e o significado que você dá aos fatos é filtrado por sua visão de mundo. E as suas crenças e valores são as lentes que filtram tudo isso. Eu vou começar te apresentando o universo da sabedoria ancestral expressa em forma de ditados. Minha mãe tinha o costume de dizer que primeiro obrigação, depois a diversão. Quantas mães, assim como a minha, com esse inocente ditado, acabavam dizendo aos filhos que trabalho não pode ser divertido? Esse e outros ditados, ou algumas palavras que dizemos com frequência, são indícios de crenças que temos. Por exemplo, acreditar que o trabalho é um mal necessário nos afasta do verdadeiro sentido do trabalho. Afinal, se o trabalho está ligado à autorrealização, mas se acreditamos que o trabalho é um mal ainda que necessário, nunca vamos nos realizar através dele. Os ditados são como pílulas de sabedoria, transmitidas ao longo dos tempos, contendo mensagens poderosas em poucas palavras. O problema é que alguns ditados vêm disfarçados de crenças fortalecedoras, como querer é poder ou toda oportunidade é para ser agarrado. Embora pareçam boas, se as duas forem de uma mesma pessoa, ela vai atirar para todo lado, pois tem uma fé cega, né? Acredita que querer é poder, e não tem um objetivo profissional bem definido, porque acredita que toda oportunidade deve ser agarrada. Por isso, a pessoa vira uma fazedora de coisas. Outro detalhe muito importante, que vem muitas vezes fantasiado de crenças fortalecedoras, mas que são grandes armadilhas, são as palavras. Por exemplo, quando você orgulhosamente diz que é uma guerreira, sem se dar conta do tamanho da cilada que essa palavrinha significa. Guerreiros estão sempre lutando em batalhas difíceis, como, por exemplo, ganhar menos e trabalhar mais, ter dupla jornada ou não conseguir descansar nos fins de semana e feriados por conta do acúmulo de obrigações. Geralmente, ninguém pergunta para um pai onde ele deixou os filhos naquela viagem de trabalho, mas perguntam isso para as mães, pois está implícito que temos a responsabilidade de cuidar dos filhos e da carreira ao mesmo tempo. Esses ditados refletem a sabedoria acumulada de geração em geração e também transmitem crenças como verdades incontestáveis. Olha que perigo isso. A questão é que mesmo as crenças, né, que nos foram úteis em outra idade, podem não ser mais hoje em dia. E apesar disso, essas crenças são tão fortes agora quanto eram antes. O problema é que hoje elas podem causar mais prejuízos que benefícios, porque elas se tornam o nosso crítico interior. Elas te deixam alienadas da sua verdadeira natureza, impõem padrões cada vez mais difíceis de serem atingidos e pelos quais sempre pagamos muito caro. Quem acredita que o cavalo só passa selado uma vez, dá poder ao acaso e deixa passar muitas oportunidades esperando pela ideal, pelo cavalo selado. Suas crenças estão no controle da sua vida. Só que isso não é racional e consciente, não. É um canto da sereia que você ouve e acalenta, mas nem sabe de onde vem.
Esse é, infelizmente, o estado da maioria das pessoas. Elas não sabem de onde vêm suas crenças e valores, têm conflitos internos que não entendem e se sentem impotentes diante de forças que elas não controlam. Por isso, é fundamental descobrir quais crenças têm poder sobre você hoje e se elas importam ou não, se te ajudam ou te prejudicam. Eu vou te contar uma história, né? Uma vez, uma moça perguntou para a amiga dela por que que a mãe dela sempre cortava a cabeça e o rabo do peixe antes de fritar. Não sabendo o motivo, ela foi perguntar para sua mãe, né? Que por sua vez respondeu que cortava porque foi assim que ela aprendeu com a mãe dela. Diz que ela também não sabia dizer o motivo de tal prática. Como a resposta a deixou muito curiosa, né? Ela foi perguntar para sua avó, que também não soube responder qual o motivo dessa prática, uma vez que ela nunca tinha pensado nisso. Nessa altura, a curiosidade só aumentava. Então sobrou para a matriarca da família. E lá foi ela perguntar para sua bisavó, que deu boas risadas e disse: Eu cortava porque a minha frigideira era muito pequena e não cabia o peixe inteiro. Gente, essa história chega a me arrepiar, tá? Quantas coisas será que você repete até hoje sem nunca ter se questionado só porque foi assim que você aprendeu? Crenças são pontos cegos, elas trabalham em segundo plano, tá? Impedindo que você haja como você deveria ou como você gostaria. Elas entram na sua vida em um momento que você não tem capacidade cognitiva para discernir sobre elas. E com o tempo, elas se tornam invisíveis para você. Mas você vê tudo através delas. Imagina que elas são assim óculos coloridos que filtram tudo que você vê, distorcendo a sua visão natural ou impedindo que você enxergue outras nuances, outras opções ou possibilidades, e muitas vezes distorcendo a realidade. Podemos ter comportamentos completamente desalinhados com aquilo que queremos ou sonhamos ter ou ser. Crenças são como aplicativos que facilitam o uso do nosso sistema operacional. Porém, até os aplicativos ficam obsoletos, né? E as crenças que um dia foram positivas, hoje pode ser um grande tiro no pé. A crença, ela precede o comportamento. São pontos cegos com uma força invisível que atua sobre o seu comportamento. O grande problema é que, no fundo, não acreditamos que nossas crenças façam tão mal assim, nem que vamos morrer por conta disso. E com isso, deixamos elas livres para comandar a nossa vida sem a nossa autorização.